Meus amigos, pelo visto, o ex-treinador de vocês, Roger Silva, não superou a demissão do Sport. Exatamente, meus amigos. E agora está mandando um recadinho, tá certo? Indiretas através de entrevista coletiva, mesmo sendo treinador do América Mineiro. Exatamente. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. O vídeo dele dando indireta para o Sport, mandando um recadinho para a turma de dentro do esporte, e eu vou trazer todos os detalhes para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de trazer essa questão aí desse vídeo de Roger, o que ele falou, deixa eu falar, eu quero trazer uma atualização para vocês que envolve Roger também, tá? Indiretamente envolve Roger. O que aconteceu, mas não sei se vocês lembram, quando ele era treinador do Sport, que chegou na entrevista coletiva, foi um acocho da bexiga em cima de Roger. E aí, não sei o que lá, porque o Sport não tá jogando bem, você não tá substituindo, o Sport não tá progredindo e tudo mais. E ele veio com a ideia maravilhosa de levar jogador para entrevista coletiva. Não sei se vocês lembram, a coletiva pós-jogo, que é uma coletiva que é apenas do treinador, ele teve a ideia de dizer, não, eu vou trazer jogadores para cá para eles explicarem também. Porque dentro de campo tal, aí depois ele vai dizer que era mentira e tudo mais. Aí o GE, o Globo Esporte, foi lá e disse que provou o que ele falou, trouxe trecho dele falando, enfim, porque ele quis dizer que a turma do GE estava mentindo, que a turma do GE só queria ganhar like com essa informação, mas ele disse com todas as palavras que ia levar jogador lá para a entrevista coletiva, beleza? Mas vocês lembram disso? Tranquilo? Meus amigos, e isso, essa ideia de Roger saiu do papel, tá? Mas não no Sport e muito menos no América Mineiro, onde ele treina hoje, mas sim lá no Ceará. Exatamente. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora é o treinador do Ceará, Mozart, tá certo? Com todos os jogadores do clube. Não todos, né? Os 4 jogadores mais importantes aí, Kevina, entre outros aí, na entrevista coletiva. A mesma ideia de Roger saiu do papel, meus amigos, lá no Ceará. Mas a informação que a gente recebeu é que tudo indica que não foi o treinador que quis que os atletas fossem para lá. Mas sim, os atletas pediram para dizer que estavam fechados com o treinador após mais uma derrota do Ceará na Série B, beleza? Perdeu pro Atlético Goianiense dentro de casa com gol de Gustavo Coutinho. É isso mesmo. Gustavo Coutinho fez gol, mas foi de pênalti, tá? Também não foi essa maravilha. Mas perdeu do Atlético Goianiense e os jogadores disseram que queriam sair em defesa do treinador. Foram lá, você estava fechado com o treinador, não tem nada disso. Mozart falou até que queria aí blindar até o presidente. Ele disse, não, nem quero que ninguém nem fale do presidente, que fosse para falar, falasse de mim. Mas enfim, isso é briga lá do outro lado, é só uma deixa. Que quando eu vi isso, essa imagem, eu disse, Roger fez escola. Mas bora lá, meus amigos, falar de Roger Silva aí, que recadinho foi esse que ele mandou pro esporte, que resenha é essa? Bora lá, só para dar um contexto aqui para vocês. O que aconteceu, meus amigos? Ontem, tá certo, o digníssimo treinador do América Mineiro foi jogar contra o Náutico dentro dos aflitos, onde ele foi campeão, aquele rolo todinho que o Náutico, ele estudou a cabeça de Hélio dos Anjos para poder ser campeão pelo esporte. Olha, botou Hélio dos Anjos lá em cima. Mas enfim, ele teve esse rolo todo, a torcida do Náutico estava engasgada com ele por conta desse campeonato pernambucano, entalado até agora com o esporte e principalmente o treinador do esporte, Hélio dos Anjos, e o filho de Hélio dos Anjos, que também é treinador, um rolo na bexiga lá no Náutico, nem tem direito aquilo ali. São 2 treinadores que o Náutico tem dentro de campo, tá? É isso aí que vocês estão vendo. Mas enfim, após esse jogo aí, que o Náutico foi lá e ganhou por 4-0, deu uma goleada no time de Roger, a maior onda e tal. O cara foi fazer uma entrevista, o cara da Globo foi fazer uma entrevista com o Roger e ele soltou uma piadinha pro esporte, porque ele tá numa pressão lá no América, porque é o último time aí, tá na zona de rebaixamento, o Lanterna com apenas 2 pontos. E a turma tá já pressionando lá para a demissão de Roger também, mas o bichinho não fez nada. Isso é a turma perseguindo ele. E, meus amigos, ele deu essa entrevista coletiva aí, dá uma olhada no que ele falou no recadinho que ele mandou aí para a torcida do esporte / diretoria do esporte. Dá uma olhada aí.
E assim, a pressão ela está inerte, né? A carreira de um treinador, e no momento ruim é natural que ela existe, que ela até aumente. A pressão não só no treinador, como no elenco, até em busca dessa primeira vitória. Como lidar juntando tudo isso? Assim, a pressão está aumentando, tem essa questão do aspecto psicológico que vocês têm que trabalhar. Como lidar com esse momento, com essa pressão? A pressão do treinador ela existe, né? Não adianta. Os treinadores de futebol saem do clube vencendo, né? Então, conquistando título na casa do adversário. E ela troca, se tiver que acontecer, tem que ser o que for melhor para o América. Não lido, realmente não penso nisso, tem que entender o que é o melhor para o clube. Meus amigos, é complicada essa situação de Roger. O cara vem falar técnicos que saem do clube vencendo. Peraí, Roger. Ainda veio falar que foi campeão na casa do adversário, tipo falando como ele estava nos aflitos. Aí ele tava dizendo que foi campeão. Meu irmão, o cara ainda, primeiro, tá? Primeiro, ainda ele não superou a demissão do Sport. Isso aí é nítido. Ele ficou muito chateado, que ele até na entrevista coletiva lá de apresentação dele no América, ele já veio falar do Sport também, dizer que a turma do Sport não abraçou a ideia dele, ele precisa mais pessoas defendendo ele aqui no clube. Mas enfim, não nada com nada de Roger. E outro ponto que eu acredito que é o mais grave dessa entrevista é que ele ainda não digeriu a questão de tipo, eu fiz besteira, eu preciso evoluir. E isso eu acredito que ele tinha que olhar para o esporte e dizer assim, poxa, onde foi que eu errei dentro do esporte? Porque foram vários erros de substituições não feitas, mantendo jogadores que hoje nem é banco, que eu vou falar que nem é banco, nem é titular, no caso de Gustavo Maia, nem entra no jogo com o Márcio Goiano, entre outros atletas que ele comprava e não tinha lógica nenhuma ele comprar isso dentro do esporte. E o mais grave, tá? Que eu digo isso não só para ele, mas para todos os treinadores que passaram no esporte. Desrespeito com a torcida, tá? Ele ia ali, soltava piadinha quando vencia um jogo, aí contra tudo e contra todos, como se a torcida estivesse contra ele. O próprio auxiliar dele foi lá no banco de reserva, ficou apontando para a torcida nas sociais, eu trouxe aqui para vocês também. Mas enfim, eu acredito que Roger, ele precisa ter uma consciência melhor e não estragar o passado que ele teve no esporte, que ele foi jogador do esporte, a turma gosta dele, feito eu disse aqui. A minha crítica para Roger, a crítica de vocês também em relação a Roger, não era nada pessoal, não era nada contra o cara, era simplesmente por ele não estar fazendo o que a torcida queria, treinando bem, fazendo o time evoluir. Então, quando o time não evolui, fica complicado. E depois que a gente levou aquele nó tático do Atlético, um time totalmente assim, fraquíssimo, tá? Não, a gente vê hoje que não estão nem nas cabeças dos melhores. A gente apanhou dentro da Ilha do Retiro, perdendo grana que poderia passar para a próxima fase da Copa do Brasil. E hoje, essa semana, a gente vai ter uma semana de folga, graças a ele, porque ele foi lá e não fez o time passar de fase, mas enfim. Para mim, Roger passou, eu só queria trazer isso mesmo, porque ele vai começar a soltar piadinha. Se ele não se ligar, ele vai cair na mesma resenha de Wagner Love. Vai ser o mesmo caminho. Aonde chegar vai falar, porque não foi uma demissão não superada. No caso de Wagner Love, foi a questão dele do fica em casa, a torcida pegou no pé e o cara não gosta, tá certo? Vai cair também, se ele não se ligar, na mesma onda de Lisca doido, que Lisca doido também, uma volta e outra, fica falando do esporte, que não se arrepende de ter saído e tudo mais, e fica ainda com essa rusga. E eu acredito que Roger, tá? O próprio Roger, ele pode voltar a treinar o esporte no futuro. Agora, ele precisa evoluir. Ele teve que entender que foi melhor para ele do que para o esporte, essa vinda dele para o esporte. Porque ele não tinha prateleira nenhuma em time de Série B. E hoje ele treina o América Mineiro, independente do que está acontecendo lá, graças ao esporte. Porque não foi... ele não tinha mercado para o América Mineiro, ele não tinha nem tanta passagem assim. O último time que ele tinha treinado foi o Atlético na Série B e ficou ali na zona de rebaixamento e foi demitido. Que é a mesma história que está para acontecer com ele agora lá no América Mineiro, tá? Mas, enfim, para mim aqui, eu só quero trazer esse assunto para vocês verem aí que ainda tem essas rusguinhas aí de Roger com o esporte, mas eu acredito que para a torcida já superou, já passou por essa e ele vai ficar na onda de Wagner Love. Fica nessa onda de Wagner Love aí que tu vai se queimando cada vez mais e não tem necessidade nenhuma, porque treinador é isso, futebol é isso, é bola pra frente. Tu vai, depois volta, enfim. Mariano Sosso, que é o que eu trouxe no vídeo anterior pra vocês, saiu do esporte
E não ficou ali, porque eu treino esporte, porque o esporte blá, isso é muito negócio de mentalidade pequena, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí do que Roger Silva falou sobre o Esporte Clube do Recife, sobre o maior do Nordeste. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.